a um novo podcast de Direitos e Politiquices que se chama Temos de Falar sobre Isto. Porque há conversas que nós temos mesmo de ter, há temas que nós temos mesmo de falar e, portanto, é isto que vocês vão encontrar aqui, um bocadinho de várias conversas, vários convidados sobre os temas que nos afetam a todos no nosso dia-a-dia. E hoje vamos falar sobre os jovens e a política. E eu sou a Zaida. Aqui temos connosco a nossa convidada, a Luísa Barbosa, a fantástica Luísa Barbosa. Muito obrigada por teres aceito este convite de estares aqui neste nosso episódio de estreia. Obrigada eu pelo convite. Ainda por cima para um tema tipo falar da juventude. É verdade. Uau! Que é realmente super necessário. E eu começo já por te perguntar, para lançarmos aqui a nossa conversa, quero que esta conversa seja super fluida, tranquilamente, mas quero saber a tua opinião. Jovens e política ainda são um match? Acho interessante tu colocares a pergunta como um ainda, Sim. porque eu acho que a ideia geral é que os jovens não querem saber da política. Não sei, eu acho que se fosse falar com malta da minha idade, iam dizer, não, esta juventude não querem saber de nada, só estão nos telemóveis. Mas claro que podemos distinguir o que é que significa juventude, não é? Nós que tiramos direito, não é? A definição de conceito é muito importante. Eu ainda é porque a juventude, eu acho que a juventude ainda, porque nós também fizemos parte dessa juventude, não é? E no meu tempo, eu acho que nós, juventude, ainda tínhamos algum interesse pela política, ainda tínhamos aquele interesse, se calhar, que vinha de famílias, mas ainda tínhamos Eu lembro-me, por exemplo, de andar na escola e no secundário fazer um trabalho, que era precisamente sobre os jovens e a política. E até havia uma feira tipo na FIL, eu acho que era na FIL, que faziam sobre política. E eu fui a essa feira, inclusivamente, falar com vários partidos políticos. E por isso é que eu estava a perguntar o ainda, porque acho que alguns isso se perdeu. Pois, olha, é muito engraçado porque eu não sabia qual era o tema, mas hoje de manhã estive a pensar sobre isto. Porque o que eu acho é que eu não sei se tive a mesma experiência que tu, apesar de depois ter passado por direito. Eu sou de uma aldeia do interior. Tu estás a falar, por exemplo, de ter ido a uma expo na FIL, ou uma feira, não sei, e que isso até te acabou por alimentar interesse. Ora, em Vila Nova do Poiás, o interesse, especialmente anos 80, da minha família, era o trabalhinho, numa fábrica, no caso do meu pai era numa Câmara Municipal, ou então na terra, de agricultura, e não expandia muito para além disso. Ou seja, o que eu acho é que tem muito a ver com a cultura, a educação e a necessidade. Eu Maior, acho que sim, nós nesse somos sentido. de uma geração em que Portugal estava numa rota ascendente de desenvolvimento, até porque depois de 85 entramos na União Europeia, e eu, pelo menos enquanto habitante do interior, sentiu-se muito essa diferença, a nível de construção de estradas, de implementação de uma zona industrial na zona que permitiu fixar a população. Tiveste um boom na tua Sim, zona. culturalmente eu não tinha grande contato com política, a minha família não ligava. A educação, na altura, não alimentava esse interesse, eu não senti isso, pelo menos. Sendo que agora há uma disciplina que é a cidadania, que eu acho que é importantíssima, mas que eu não sei até que ponto é que ativa esse interesse. O que eu acho é que vivemos uma época, uma era, em que se tornou muito necessário tu teres interesse em política, especialmente se és jovem, porque esta juventude, Gen Z, e os que vêm a seguir, acho que é Gen Alpha, eu perco-me, estão a herdar condições terríveis de vida e futuro. E, portanto, torna-se necessário. Não quer dizer que vivam a política da mesma forma que nós vivemos, mesmo que se tivéssemos este interesse, no teu caso, por exemplo, mas porque nós tivemos uma estabilidade que permitiu viver a política de uma determinada forma. E estabilidade de valores, de princípios, não quer dizer que tivéssemos condições de vida estáveis. Sim, Compreendes? não tem nada a ver. Neste momento, diz. No meu caso, por exemplo, para te dar ideia e para aqui, para também ficar aqui, o meu avô foi preso político. Ok. Portanto, mesmo que eu não tivesse interesse nenhum na política, ela já nasceu comigo.
Ela já nasceu nos Nasceu, genes. na tua família era algo que se falava, não é? É Que completamente Bia, que diferente. Bia também, que Se Bia calhar, por exemplo, também. uma Gen Z agora, se calhar vêm de pais que não falavam de política porque não Certo. tiveram de falar de política. Porque havia uma estabilidade de valores, de princípios, daquilo que se considerava aceitável numa sociedade, que lhes permitiu e que nos permitiu viver de uma forma relativamente distraída. E eu Sim. contra mim falo. Eu, durante a faculdade, por exemplo, fiz parte de manifestações na altura contra o aumento das propinas, mas lá está, era algo que me afetava, era algo presente na Diretamente. minha vida. E eu estava em direito, não é? Portanto, eu estava a aprender exatamente como Oh, é que. Luísa, já agora desculpa lá interromper-te, mas tu disseste aí uma coisa fantástica que foi, era algo que te afetava, que tinha efeito na tua vida. Mas pergunto-te eu, o que é que na política não tem efeito diretamente na nossa vida? De uma forma clara, é completamente, tens toda a razão, até porque política é vida pública, é vida em conjunto, é vida em sociedade. Nós muitas vezes fazemos esta distinção, não é? O que é Certo. a administração da sociedade, no sentido no sentido da estrutura do Estado. Eu tive esta conversa este fim de semana olha, com juventude. Ah, boa, Não, boa, isso é disseram, bom. ainda achas que temos Estado? E eu, oh, calma, vamos lá ver. Não, vocês têm que distinguir Estado, máquina que funciona, de Estado. Claro que tens um Estado, tens um território, tens uma nação, tens uma população, tu tens um Estado. Agora, se Claro, está a funcionar de uma forma eficiente para prosseguir os interesses dessa população, isso é outra conversa. Porque eu acho que cada vez é mais importante, até pelas diferenças geracionais, nós esclarecermos conceitos quando temos estas conversas. Porque são conceitos muito complexos e que eu posso dar um significado completamente diferente da outra pessoa. E de repente não estamos a ter a mesma conversa. Eu sinto muito isso, por exemplo, quando se fala de esquerda e de direita. Há pessoas para quem esquerda significa gulags na Sibéria. certo. E há outras pessoas para quem esquerda significa simplesmente a redistribuição de riqueza, por exemplo. Nós temos Eu assim acho que cada umas... vez mais temos que ir ao concreto para não perder as pessoas, também por causa da propaganda, de excesso de estímulos e de, e de dar definições que confundem, muitas vezes propositadamente, as pessoas, não é? E portanto tens de ir, eu acho que se formos ao específico, ao concreto da coisa, muitas vezes estamos a ter a mesma conversa, mas se formos por conceitos como esquerda, direita, perdemos as pessoas, não é? Porque se eu Seja, disser, não, tu achas que toda a gente devia ter direito, sei lá, à água limpa, hum, a uma casa, o Sistema se Nacional de Saúde. calhar, tu achas que é justo que empresas andem a ter lucros extraordinários, mas o nosso custo de vida continua a aumentar e nós cada vez temos menos forma de conseguir pagar o básico? Toda a gente vai concordar que não, desde a pessoa mais privilegiada até à pessoa que está a passar mais dificuldade. Não quer dizer que depois tenham a mesma vontade ou a mesma, Claro, para ou que vejam o conseguir mesmo chegar a... caminho para a resolução. Por exemplo, Claro. eu fiquei chocada este fim de semana, falei com um amigo meu da minha idade, em que foi muito por alto, portanto eu não aprofundei o que era a posição dele, mas, hum, mas notei que era mais fácil para ele defender a existência de bilionários e trilionários do que a possibilidade de termos 8 bilhões de pessoas no planeta a viver bem, percebes? E Bacana. isto é alguém da minha geração, mas que acha que não, que o que precisamos é mesmo diminuir a população do planeta. Eu estou em condições para esta conversa. Acontece muito isso também, não é? Às vezes nós queremos falar sobre um tema e percebemos que do outro lado estamos em opostos completamente Não, diferentes eu e não estava em dá para contexto de falar. trabalho, portanto não ia dar para estar Coisa ali a ter uma impossível, conversa. certo? Mas sim, o que eu acho que, voltando à juventude, o que eu acho é que estão a herdar uma situação em que, epá, mesmo que quisessem, não têm grande hipótese de, de fugir a uma vida política e a uma cidadania ativa. A questão é, exatamente porque há uma situação de necessidade, essa situação de necessidade é muitas vezes explorada com respostas facilitistas, não é? E simplistas, como de quem é que é a culpa? Ah, é dos imigrantes. Ah, a culpa é das mulheres que agora estão no mercado de trabalho e por isso é que tu não tens trabalho. Isto, não é?
que não é verdade. Certo? Temos Mal décadas seria. de. Pronto. Mas que exatamente, não é? É uma situação de fuga ou luta, não é? Este tipo de simplificações por vezes passam porque no momento em que a população está assoberbada, e isto não são só os jovens, toda a gente, torna-se demasiado exigir reflexão. É que não só estamos assoberbados com condições de vida, mas estamos assoberbados com estímulos diariamente, seja televisão, rádio, hum, redes sociais, internet, e tudo te diz: o mundo vai acabar. Tu lá vais refletir, pera lá, que, a sério, o que é que está realmente a passar-se? O que é que eu posso fazer? É difícil, mas por isso é que se torna. Olha, por isso é que se torna tão importante iniciativas como esta, ou a tua página Direitos e Politiquices, em que tu fazes esse esforço consciente de esclarecer, e fazes essa informação chegar à pessoa sem que tenham de ser as pessoas a andar, não é? Numa escavação pela internet, para tentar perceber quais são os seus direitos, o que é que podem fazer, o que é que realmente está em causa, o que é que nos andam a dizer e o que é verdade e não é. Porque eu acho mesmo que é pedir. Chegamos a um ponto em que é ao mesmo tempo necessário, mas também é pedir demasiado às pessoas para terem todas tempo para refletir nestas coisas. Nós, por exemplo, mesmo assim, temos um background de ter tirado direito que nos dá outra perspectiva. Sem dúvida. E mesmo assim para É, nós é difícil. sim, Olha, completamente, e de certeza que temos momentos do dia em que, pá, pronto, já não quer mais, já para de dizer. sem E depois dúvida. voltamos, não é? Depois voltamos, eu faço um crochê, calma. Temos de falar sobre o crochê. Temos de falar sobre, É, ok. temos de falar sobre o crochê. Mas olha, falando aqui de três coisas que tu falaste, há aqui três pontos essenciais que eu acho que nós temos aqui de falar. Uma foi a linguagem técnica. Sem dúvida nenhuma que hoje em dia é tudo utilizado, mesmo quando estávamos a falar sobre os conceitos, se nós falarmos nos conceitos e em tudo com aquela linguagem técnica que também nos foi ensinada no nosso curso, claramente as pessoas não vão entender, não é? É preciso que haja aqui este decifrar desta Eu linguagem acho, desculpa de só isto a dizer, e que eu miúdos. acho que muitas vezes é um problema da esquerda. Sim. Eu acho que em Portugal temos uma esquerda que tendencialmente, acho que está a mudar, felizmente, e graças à juventude. Mas temos uma esquerda muito intelectual. E que Isto não é uma precisa de falar crítica, às pessoas. isto não é uma Ao geral. crítica, mas por vezes torna a comunicação difícil. Uhum. Outra coisa que tu falaste também muito bem foi as redes sociais. As redes sociais, enfim, dizia-se que antigamente as pessoas eram mais ignorantes porque não tinham conhecimento. Hoje em dia as pessoas acho que são mais ignorantes, se calhar por ter conhecimento, não conhecimento científico ou conhecimento verídico, mas conhecimento de tudo aquilo que toda a gente diz e pensa. As redes sociais Não é fazem aqui uma conhecimento. abertura, não é conhecimento, é conhecimento de pensamento, de opinião alheia. Vá, vamos dizer assim. Não é Eu um acho que é mais conhecimento científico, confusão. sem dúvida. Eu acho que, não é? Tu de repente se tens não sei qual. É que depois não é só, eu tenho muita informação e estou confusa porque tenho muita informação. Não. Tens muita desinformação. Há forças políticas, económicas, Portanto, seja o que for, ativamente a construírem discursos para enganar quem os ouve. E eu acho isto, e até mesmo se eu pensar no Tuga médio, eu gostava que o Tuga médio se chateasse mais com isto, porque há alguém ativamente a olhar-te nos olhos e a aldrabar-te. e a Dizer exatamente manipular-te, tipo, isto é branco, eu estou-te a dizer que é preto. certo? E o quanto mais não seja por isto, pá, de esquerda, direita, não quer saber. Quanto mais não seja por, esta malta está ativamente a dizer, não, isto é bom para ti. E não é. E sabes, a China teve agora agora, já não foi agora, mas foi este ano, creio que foi este ano, ou foi este ano Quem, ou foi o quem? ano passado, a China Hum. tomou uma medida que vale o que vale, não é? Mas que neste aspecto eu até concordo, que nas redes sociais só permite que as pessoas falem sobre temas que dominam. Ou seja, Sei. Sim. Mas isso uma tem a ver com pessoa, influencers. Acho que França sim, também avançou com foi. uma medida dessas, em que tu passas a. Se vais falar de uma área técnica, por exemplo, se vais falar de nutrição, tens que ser uma nutricionista. E infelizmente isso em Portugal ainda não chegou. Se calhar se chegar,
se calhar limitará um bocadinho o toda a gente poder falar e expor, porque eu Não acho que é sei, ótimo toda a gente ter não opinião. sei, vou dizer porquê. Por um lado, acho que temos de ter muito cuidado com isso. Eu Claro, concordo, claro. tem a ver com o discurso, porque repara, tu vais ter muita gente a fazer isto. Na China, em França, que é. Eu não sou nutricionista, isto não é um conselho nutricional, estou apenas a partilhar a minha experiência. Mas Porque, talvez. mas isto Diz. já é o que acontece muitas vezes, noutras áreas. Hum, E legalmente, a cara colega irá dar a sua opinião, legalmente está protegido. certo. Porque é isso. Eu não estou a dar um Desde conselho que faça esse disclaimer, técnico. não é? E por Mas há outro muita lado, nós gente que temos de não o ter cuidado, faz. e se for para além disto, eu aí temeria pela liberdade de expressão. Sim, Se sim. tu permitir, se tu disseres, não, isso também não se pode, eu aí já tenho receio. Certo, certo, certo. Portanto, Claro. eu acho que, agora eu acho que sim. Agora, eu acho que eu quando É estava a um falar, por exemplo, de 880. desinformação, eu não estava preocupada com o influencer A ou B a falar de política. Estou Não, o preocupada com pior pessoas são em os cargos de outros, poder claro. que têm efetivamente poder de influência político e económico e mídia e que, pronto, fartam-se de dizer disparates. E isto são disparates mal intencionados, nem sequer é só malta que anda, possa estar Sim, distraída e sim. partilhar qualquer coisa que Não não é é verdade. distração, é pura maldade. Ou com algum efeito É teres um errado. objetivo e estás Certo. disposto a dizer que o céu está em baixo e a terra está em cima para cumprir esse Para objetivo. chegares. Sem Pronto. dúvida. Colocando Outra em coisa. causa, lá está, o futuro da juventude, porque o que está a acontecer agora, numa data de áreas que querem seja a destruição do nosso sistema nacional, de saúde, Saúde. seja a questão do pacote laboral, seja, tudo isso é mau para quem está agora, para a nossa geração. Imagina, Pois mas pode. tu estás a hipotecar décadas, estás a deixar décadas de trabalho de recuperação de direitos para as gerações que ficam. Sendo que não, estas gerações, a juventude, não está representada maioritariamente nos cargos de poder. Porque gerações mais antigas estão agarradas ao poder como uma lapa. E por isso é que é difícil depois também responsabilizar a juventude por uma desatenção a um sistema onde eles não se revêem. E com razão, não Com é? razão. Sem dúvida. Olha, outra coisa que falaste aqui foi sobre as escolas e a disciplina da cidadania. Tu achas que estas escolas, a intenção é boa, acredito que sim, mas achas que esta disciplina da cidadania prepara de facto os jovens para um futuro? Explicam-lhes alguma coisa de política, de direitos? Sai daqui algum tipo de preparação? Tu tens uma filha que está na escola, não é? Eu tenho uma filha que está na escola, mas a minha experiência com cidadania é porque a experiência que eu estou a ter com a minha filha na escola é muito diferente. Porque a escola da minha filha está. Há assembleias semanais Ah, onde as uau! crianças dão opiniões acerca do Uau! funcionamento da escola. A minha filha está a crescer num ambiente em que ela, enquanto adolescente e jovem adulta, estar noutro ambiente onde não lhe permitam ter uma opinião e não participar vai ser completamente alienígena para ela. Pois, A minha experiência com cidadania dentro do currículo nacional tem mais a ver com eu, por curiosidade, especial interesse e porque cada vez mais quero estar ligada à área de literacia dos média, inclusivamente fiz uma pequena formação e quero criar formações nessa área. Fez-me ir em busca do que é isto de literacia dos média na disciplina de cidadania, porque faz parte do currículo. ok. A sensação com que eu fiquei da pesquisa que fiz foi eu acho que a disciplina de cidadania está muito na disponibilidade, é muito flexível, parece estar muito na disponibilidade de É lá. como é que os professores querem abordar esta área. Hum, Porque é uma coisa que é assim, olha, tu podes, por exemplo, literacia dos média, que foi o que eu explorei. Ora, como é que eu posso falar de literacia dos média na disciplina de português? Como é que eu posso, porque isto nos recursos que eles criam para os professores. Isto é público, é fácil, vai só, acho que é no Ministério da Educação, pronto. Como é que eu abordo literacia dos média, por exemplo, em ciências, que é tão importante, não é? Porque se eu quero perceber se um estudo científico é verdade ou foi inventado, não é? Pronto. Mas é uma coisa que fica assim a parar no ar. Ou seja, eu acho que é importantíssimo, mas, mas devia estar estipulado o que é lecionado, como é que tem que ser e quais são os objetivos a cumprir, como qualquer outra.
disciplina, e nem sei, é assim, tem lá tanta coisa que não dá. É sobrecarregar mais uma vez os nossos professores com objetivos que não fazem sentido, porque a cidadania tem, não é? Desde educação para relações e educação para uma sexualidade segura, literacia dos média, política, direitos, o nosso sistema político, não é? Estão a tentar meter ali tudo. E não dá, é impossível. Não dá, é impossível, mas acho que é importantíssimo. O que eu acho é que não sei se está a ser levado a sério o suficiente. Acho que devia ser uma disciplina, se calhar é uma disciplina que deviam ser umas 3 ou 4 Certo. e que devia estar melhor estruturada. E nós sabemos que o que se está a passar é que. Sabes qual é a prova que isto é uma disciplina importantíssima? A forma como este governo tem tentado retirar-lhe importância. Percebes? Limitá-la, sim, Acho que é sim, uma sim. pista ótima. Certo, 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 tens toda a razão. Olha, achas que a política é vista como uma seca hoje em dia? Não sei, se calhar. Eu já não sou jovem. Portanto, se É jovem, sim senhor, pelo amor de calhar. Deus, não Não, digas isso. não. Para Vá, efeitos desta conversa, não sou. Se calhar. Mas eu acho que acima de tudo há um sentimento de desilusão, não é? De abandono. Eu também acho que nós temos um problema cultural, isto é a minha cabeça, que é, eu acho que Portugal está muito habituado a acreditar num Salvador. Acho que é uma cena cultural. Seja o Dom Sebastião numa ou manhã Cristiano de Ronaldo, oliveira, seja então. Nossa Senhora de Fátima no topo de uma oliveira, seja o exército a marchar pela capital para nos libertar de uma ditadura, mas parece que nós queremos sempre que a salvação venha de fora. Percebe? Sempre à Alguém resolve isto. Alguém resolve isto. E acho que cada vez mais, até pela forma como neste momento o poder está estruturado e estamos tão divididos, vai ter que haver mesmo um esforço interno de pequenas ações no dia a dia e de nos voltarmos a ligar uns aos outros para mudar a direção das coisas. Pronto. E, mas o que eu acho é que há uma enorme desilusão, não só porque estávamos muito mal habituados a alguém está a resolver isto, não é? Na Europa ou no governo, alguém está a tratar disto. Quem faz? Mas, devagarinho, devagarinho, do semana, tem-se aproveitado desse desligar da população para se fazerem coisas que são completamente contrárias. É que nem sequer é o interesse da população, é o interesse do país em geral e no todo, no longo prazo. Porque, tal como se faz hoje em dia nas empresas, o que se quer é lucros de curto prazo e depois logo se vê, está-se a fazer a mesma coisa na gestão, e não é só de Portugal, na gestão dos países e na governação de países, que é, nós queremos ter estes recursos, estes resultados no curto prazo. Se lixa o resto. E nós vemos o que é que aconteceu com a Troika, por exemplo. Que o povo sacrificou-se, perdemos direitos durante aquele período e nunca mais os recuperaste. Maioritariamente. É o problema é quando nós chegamos a Maioritariamente, nunca perceber mais os direitos, por norma, recuperaste. nós voltamos a recuperar. Um bocado como aquela história da rã na panela de água a ferver. Que habituaste à água quentinha e agora estavas lá. Pronto, olha, eu habituei-me a isto e agora está lá. Só que agora está a começar a ferver. E agora, como é que nós conseguimos que os jovens voltem à política? O que é que falta aqui? O que é que a política tem de trazer de novo? O que é que se tem de É que inovar? eu acho que a resposta só pode passar por comunidade. E depois não há uma solução. São problemas tremendamente complexos, são décadas de erros. Agora, quando eu digo comunidade, é, por exemplo, da parte de partidos, coisas como ainda há pouco tempo participámos, que é irem ter com a população. E não tem que ser só para debitar conceitos e palavras de ordem às vezes só para vamos estar juntos. Vamos criar momentos de comunidade. Dentro desses momentos de comunidade, nascer alguma organização. Passar alguma informação que permita empoderar a população, porque é muito isto, a comunidade que serve, o que potencialmente pode servir é para empoderar uma população que está profundamente desempoderada e está só a sobreviver. E que muitas vezes acha que está sozinha e quando se junta com outras pessoas percebe que afinal há mais pessoas a pensar exatamente as mesmas coisas, a ter os mesmos medos, a achar o mesmo e a querer também movimentar-se, mas não sabe como.
sim. E também porque eu acho que é muito aquela coisa do. Não, mas isso não é um problema meu. Também. E é uma questão de tempo, não é um problema ainda. Porque achar que tu, porque se calhar tens dois empregados, ou porque a tua profissão te permite 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano tiras umas ferinhas num sítio giro e de repente achas que tu és diferente da malta que não consegue pagar uma renda. É uma questão de tempo. Isto a continuar assim. E mais, para tu poderes levar a cabo essa vida que neste momento gostas tanto e achas que até és um privilegiado no panorama geral, tu precisas que isto esteja a funcionar bem. Porque se a maior parte da sociedade de repente cair abaixo do. Vou dizer a maior parte, mas pronto, uma grande parte da sociedade cair abaixo do limiar de pobreza ou não possa ter uma casa. Isso traz instabilidade social. Instabilidade social vai-te afetar, mesmo que tu continues a fazer o teu dinheirinho. Ah, portanto, esta ideia de interdependência bem, também sabe muito bem estarmos uns com os outros. E eu acho é que Podemos. sim, e se calhar há muita gente que hoje em dia, entre sair de casa e ir a um cinema, ou ficar em casa a ver Netflix, escolhe ficar em casa a ver Netflix. Está assoberbado, está cansado, porque não sei o quê. Mas é muito diferente. Porque eu se for ao cinema, estou com pessoas. Até posso não falar com mais, mas estou com pessoas. Há uma fricção a que estamos desabituados. A fricção do outro. E a troca de energia, não é? Sim, o ter que ouvir as gargalhadas do outro. Eu penso muito nisto no cinema. Que a malta às vezes está na sala de cinema a achar que está no sofá em casa. Eu penso Se nas fosse pessoas a rir um comer bocadinho mais pipoca. alto, ai, mas isso faz parte da experiência, amigo. Faz parte, é verdade. E eu acho que nós estamos desabituados dessa fricção. E não tem que ser a fricção de opiniões políticas diferentes. Só a fricção do outro, sabes? De estar no mesmo espaço e de ter de partilhar o mesmo espaço, o mesmo ar, ter de ouvir o outro. E por isso é que eu acho que é tão importante, porque começa com coisas tão básicas quanto isso. Primeiro, o voltarmos a gostar de estar uns com os outros. E depois logo alinhamos pontos de O vista. resto. E depois para isso é que serve o discurso político e o debate e tudo honesto, não é? Claro, claro. Agora, eu acho que as coisas chegam ao ponto em que chegam pela divisão e separação. Porque senão há aqui coisas que nunca, nunca, não teria chegado a este ponto. Tenho mais duas coisas para te perguntar. Ativismo nas redes sociais é útil? Eu acho que sim. É impossível eu dizer. Olha, eu cheguei a ti pelas redes sociais. É verdade. Eu aprendo imenso graças às redes sociais. Agora, se não é um consumo passivo de redes sociais. Há um algoritmo que está constantemente a tentar. O algoritmo já não é só prender a tua atenção. Eu acho que neste momento o algoritmo quer prender a tua atenção a algo específico. Porque quem manda no algoritmo está a tentar levar a cabo determinadas Vidas. ações, está a tentar manipular poder e a partir daí não é só. Ai, estão-te a tentar viciar. Não, eles estão ativamente a tentar levar a tua atenção para determinados temas. Pronto. Nós vimos isso pela primeira vez, de uma forma óbvia, com a primeira eleição do Trump. Porque hoje em dia sabemos que houve manipulação de algoritmos, que houve manipulação nas redes sociais para conseguir, Conseguiram? conseguiram. Pronto. Ainda hoje, ainda hoje. Sim. Eu ontem vi um vídeo maravilhoso, alguém estava a entrevistar uma americana toda a pinta de maga a dizer não, porque na Europa hoje em dia nem sequer podem ter bandeiras do próprio país porque não podem não podem demonstrar o seu patriotismo. Isto pela questão dos imigrantes. Esta gente só deve ver Fox News, ou não sei o que é que eles veem, e acreditam nisto. Portanto, isso é o perigo das redes sociais. É um consumo, redes sociais ou qualquer mídia hoje em dia, um consumo passivo. E é por isso que eu sou tão e cada vez mais chata com a literacia dos média. Eu acho que vai se tornar uma defesa, é defesa pessoal. Antes que tu tenhas que confiar no polígrafo ou nestes sites de fact-checking ou em determinada plataforma mídia que até pode ser independente,
És tu teres a primeira linha de defesa no teu pensamento crítico e teres as ferramentas que te permitem, nem que seja fazer uma primeira análise, porque depois até admito que há determinadas informações que seja mais difícil aceder, sendo que, por exemplo, a Google está a dificultar muito isso, agora com o novo formato da pesquisa Google, se calhar muita gente nem se apercebeu, mas aquilo agora não é uma pesquisa, não é um Certo? motor de busca, És logo respondida por uma inteligência artificial, inclusivamente. e os títulos que te aparecem foram manipulados para ti. É uma Só algoritmo. se tu entrares, e muita gente não faz isto, aliás, porque muita gente está aí nos LLMs, já nem sequer está. E tu nem sequer fazes esta coisa do ir ao link, da mesma maneira que vês um post nas redes sociais e não vais ver a notícia. E isto Certo. tem dois efeitos péssimos. Primeiro, como nós sabemos, muitas vezes os títulos estão construídos de forma a chocar, não é? Por outro lado, se tu não vais ao site da notícia, estás a retirar o que hoje em dia é a principal fonte de rendimento de sites de notícias, o Público, o Expresso. Porquê? Deixaste de comprar o jornal, eles dependem de cliques para terem receitas de publicidade. Se tu não vais lá clicar, estás a enfraquecer cada vez mais o jornalismo, que é essencial para tu teres informação e para manteres o poder honesto, para tentares mantê-lo honesto. Portanto, eu acho que é importante, mas de forma, não pode ser de forma de consumo passivo. Pergunta, tu és a comunicadora que transmite as boas notícias e que tanta Sim. falta faz neste mundo. E eu queria te perguntar: há boas notícias na política? Há esperanças na política, na juventude, no mundo? Há tanta boa notícia. Mas, ponto número um, para mim, boas notícias é uma questão de literacia dos média. Se tu só vês um lado da questão, não estás a ter uma visão completa da realidade, logo estás a ser enganado. Pronto. Recomendo a toda a gente lerem o Factfulness. Não é sobre literacia dos média, mas dá-nos uma ideia de como o nosso modelo do mundo pode estar enviesado por várias razões, nomeadamente o país onde nós nascemos, a história que aprendemos na escola. Ahm, e há tantas boas notícias, mas repara, tudo os poderes, né, de hoje em dia, seja Big Tech, seja a extrema-direita, dependem de tu, os seus planos dependem de, da tua desistência de mudar alguma coisa para conseguirem fazer o que querem. A narrativa de que inteligência artificial nestes moldes é inevitável é falsa, mas eles querem te vender a ideia de que é inevitável para que tu nem sequer tentes lutar contra este modelo de inteligência artificial. Pronto. Portanto, procurar boas notícias, ver boas notícias, é uma forma de resistência e de saúde mental. E depois há tanta coisa a acontecer, até num país tremendamente em dificuldades, como os Estados Unidos da América. Neste momento estão a haver eleições locais onde não são democratas sequer que estão a ganhar, são democratas socialistas. Isto nunca foi visto na história dos Estados Unidos da América, onde o que tu tens é um bipartidarismo fortíssimo, só entre democrata e republicano. Olha o salto mental num país profundamente sob propaganda, historicamente, culturalmente, e olha o salto que está a acontecer. E eu acho que isso tem muito a ver com a juventude. Olha o que está a acontecer na Albânia. Estão há 30 dias em, em manifestações contra o que se estava a passar, contra aquele empreendimento dos Trump. Porque, na realidade, eles perceberam, e foi a juventude que percebeu, que aquilo não era um resort de luxo que eles estavam a querer criar. Aquela ilha é um bunker, basicamente, muito militarizado, cheio de minas à volta. O que eles estão a tentar criar era quase uma base militar para os ultra ricos, o que quer dizer que eles estão-se a preparar para levar a cabo coisas muito perigosas. A Albânia está neste momento a lutar, a juventude na Albânia está neste momento a lutar também por nós. Eu, honestamente, a juventude é o, vou dizer, a juventude é o que me dá esperança acima de tudo. Não é, justo não é a malta da minha idade. E não sou, com certeza não são os boomers. E em coisas tão básicas quanto esta, ainda ontem partilhei esta. Houve uma notícia qualquer que na União Europeia houve um edifício da União Europeia em que houve lá uma questão qualquer
E a certa altura quiseram desligar o ar-condicionado do primeiro andar até ao não sei quantos. Pronto. Não sei se era alguma questão de manutenção, não me lembro. Mas eu vi isto por alto. Ontem vi uma notícia. Membros da Gen Z, isto foi noutra empresa, de repente houve uma avaria no ar-condicionado. E eles saíram do escritório e mandaram uma mensagem aos recursos humanos a dizer: o ar-condicionado avariou. Estamos no meio de uma onda de calor. By the way, temos uma ministra do Trabalho que acha que nós Acho que não é preciso mudar nada. não precisamos mudar nada e então há só pessoas a cair É. como tortos. Mas pronto. Mandaram um e-mail aos recursos humanos. Pois é, nem se organizaram. Foi só Gen Z, malta da Gen Z diz assim: nós vamos ali para um café ao lado, continuar a trabalhar. Quando o ar-condicionado estiver arranjado, avisem e a gente volta. E foram. E eu ando a dizer isto há uns anos já. A Gen Z é disruptiva. E há quem olhe para isto e pensa: olha que privilegiados. Agora não se trabalha sem ar-condicionado. Isto no meu tempo, meus amigos, exatamente porque no nosso tempo a gente era pau para toda a obra e baixávamos a bolinha a tudo e papámos a conversa do eu tenho que trabalhar, tenho que ser bom cidadão e a ser produtivo acima de tudo. É assim que chegamos a este ponto agora, com uma lavagem cerebral está tal que achamos que a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal é tudo secundário em relação a produtividade. E produtividade para quem? É que nem sequer me chega aos bolsos a mim. É produtividade Certo. ou para acionistas, ou, pronto. Ou para o nosso primeiro-ministro de ir para a Alemanha dizer: olha, a nossa economia é tão boa. Epá. Portanto, eu vejo este Gen Z a sair do escritório a dizer: olha, amigos, quando houver condições para trabalhar, a gente volta. E eu penso. Claro. Portanto, vou-te dizer, eu acho que eu acho, não é só o futuro está na juventude. A juventude dá-me esperança. E nem é preciso ser porque são os que estão na rua, e nas greves, e nas manifes. Não. É só porque quando chega um momento em que dizem em que isto não é aceitável, eles não aceitam. Não é aceitável. Aceitamos. Completamente. Se às vezes há exageros, provavelmente. E admito que Muito. haja quem me diga que porque não querem ter este trabalho ou aquele. Mas isso para mim não é problema nenhum, porque é para isso que servem ciclos de migração. Há pessoas que precisam estão a fugir de locais com guerra, com pobreza, com seja o que for. Vêm para cá, trabalham, têm que lhes ser dadas condições de segurança e para terem uma vida digna. E as coisas funcionam. O problema é só quando tu tentas. O problema é só quando tu tentas vir com narrativas de extrema-direita e de racismo e xenofobia e também queres manter a economia a funcionar num país envelhecido. Daí é que não funciona. Pronto. Mas eu, honestamente, a juventude é o que me dá esperança. Tentar a esperança. Luísa, Completamente. muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada por Obrigada, esta eu. conversa. Foi fantástica. E a quem nos ouve, eu deixo sempre aquela questão: será que são os jovens que estão a destruir a política? Será que é a política que está a destruir os jovens? O que é que nós podemos fazer ainda para mudar, para avançarmos, já que todos nós temos de ter esta esperança que a Luísa tem, que eu tenho também. Beijinho a todos, obrigada, até à próxima.